Essa é uma palavra para você, nessa noite, mas é uma palavra para nós, pastores, é uma palavra para cada pastor, líder de célula, supervisor, que tem cuidado de vidas, que tem dedicado uma parte do seu tempo, ou todo o seu tempo, para cuidar do rebanho do Senhor Jesus. É uma palavra também para a igreja, é uma palavra também para as ovelhas, para que expectativas sejam alinhadas, para que a gente possa entender também como ovelha, como e o que esperar de um pastor, naquilo que é o modelo bíblico. Quando você concluiu o curso de teologia, Caião, você foi formado teólogo, mas é a igreja que nos forma como pastores. É a igreja que nos ensina o ministério de cuidar. Eu sou muito grato à primeira comunidade que eu tive oportunidade de pastorear como um pastor ordenado, a Igreja Batista no Jardim Cerradinho, lá em Campo Grande, porque eles me ensinaram verdadeiramente o que é ser pastor. Tiveram paciência comigo no meu início de ministério, me ensinaram as reais necessidades. E eu quero te dar uma boa notícia, você está numa igreja de ovelhas muito amorosas, né? E eu tenho certeza que você tem tudo aqui para ver florescer o seu ministério. Sabe, Caiano, pastores, Paulo, ele é um formador, né? Paulo faz muitas coisas, mas o que Paulo faz de melhor é formar obreiros para os ministérios. Algumas partes, algumas cartas de Paulo são dedicadas a esses obreiros que ele está formando, que ele está gerando no seu coração e na prática. A saber, Timóteo, Tito e Filemão, né, que temos cartas escritas de maneira específica para estes que eram pastores sendo formados por Paulo. Mas é quando Paulo fala com as ovelhas que eu conheço e reconheço um coração pastoral. E por isso, nessa noite, eu gostaria de pensar com você sobre um ministério com propósito, né? Quando a gente tem tido isso muitas vezes como marca, né? O Caião, o destravador de destinos, né? Aquele que tem um chamado assim específico para chacoalhar as pessoas, colocar na direção, né? Fala, segue por aqui, segue o seu chamado. O que Paulo diria a um pastor, a nós pastores, a nós como igreja? É olhando para Colossenses, quando Paulo fala com as ovelhas, igreja, que eu reconheço tantas qualidades, tantas virtudes que se espera de um pastor. Eu queria convidá-lo nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 1. E eu gostaria, Caian, que você dedicasse especialmente um tempo para ler, reler e ler de novo Colossenses capítulo 1. É óbvio que nós não vamos ter a possibilidade de fazer a leitura total do texto, mas eu te digo que só essa leitura já nos edificaria de uma maneira muito profunda. Eu separei para que a gente começasse aquilo que está no versículo 28. Eu queria que a igreja lesse comigo, o qual nós anunciamos. Vamos ler novamente. O qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Eu quero começar dando um testemunho muito positivo nessa noite, que se retrata muito na vida do Caian. No meu coração uma alegria muito grande. O Caian, eu estava falando para ele, compartilhando com ele uma lista. Ele é o 20º pastor que eu tenho a oportunidade de ver nascer dentro do meu ministério, que Deus me deu o privilégio, a honra de conduzir ao ministério. E eu amo vocacionados. E quando nós chegamos, a gente percebeu a PIBJC como essa igreja de celeiro, e havia um plano muito claro para os novos vocacionados. Algumas pessoas até que já tinham passado pela formação
depois de verem esse plano na prática, falaram, puxa, como a gente gostaria de ter vivenciado toda essa experiência. E hoje aqui, na ordenação do Caian, nós temos alguém que passou todos os processos de formação ministerial. Desde o despertamento, quando nós somos, coração, pega fogo em decidir ir para o ministério integral. O Caian foi seminarista da igreja, foi bolsista, foi estagiário, foi obreiro trainee, passou por todas as fases e hoje está chegando ao ministério. Para você que chegou até aqui, para nós que não podemos esquecer, eu gostaria de compartilhar aquilo que Paulo me ensina nesse livro de Colossenses, no capítulo 1, de maneira específica. Não quando ele fala pastores, mas quando ele fala à igreja. E falando à igreja, a gente entende o coração pastoral, as prioridades de Paulo. Em primeiro lugar, Paulo me ensina que um ministério frutífero, um ministério com propósito, um ministério abençoado, ele é um ministério baseado na lealdade. Um pastor que honre os outros ministros. Como Paulo é fantástico, quando você começa a ler versículo 1 e 2, Paulo já começa dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. Paulo se negou a andar sozinho. Eu digo sempre isso para a igreja, não tenho preguiça de trabalhar, mas não quero trabalhar sozinho. Não quero trabalhar sozinho. Eu gosto de estar junto com o povo de Deus. Eu gosto da gente suando junto, da gente fazendo a obra juntos. E Paulo tinha isso como uma marca. O irmão Timóteo, esse menino que um dia vai ser pastor, ele está aqui comigo, ao lado. Mas ele diz, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz. Trabalhe sempre em conjunto. O trabalhar em conjunto nos ensina de que nós não podemos fazer todas as coisas e de que nós não temos todas as habilidades necessárias. Paulo está declarando, ao dizer que sempre tem um companheiro, que alguém faz algo muito melhor do que ele faz. E quando eles trabalham juntos, eles se completam. Um pastor que tenha lealdade nesse tipo de relacionamento, você vai perceber durante a sua jornada que muitas pessoas vão passar, por um motivo ou outro, elas podem não permanecer ao seu lado, Deus mesmo em alguns casos leva para outros lugares, mas que haja uma marca no seu ministério, Caian, essa marca que a gente já vê claramente, de discípulos que andam, que têm prazer em servir ao seu lado, e não servir a você. Amém? Essa é uma marca. Obreiros que andam em lealdade, que honram outros ministros, reconhecem o trabalho daqueles que vieram antes. Olha que diz o texto, pode projetar. Segundo aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Deus. Paulo aqui está honrando a vida daqueles que vieram antes. Paulo está aqui me dizendo, como pastor, de que alguém passou por aqui e semeou, e fez coisas fantásticas, incríveis, deixou a palavra do Senhor, de que nós não estamos iniciando do zero, mas nós somos fruto de uma geração, de uma multidão de obreiros, aqueles que foram lá nas arenas, enfrentar os leões, aqueles que estiveram dando o seu testemunho, perdendo a própria cabeça por amor do Evangelho, que semearam em terras que não tiveram a oportunidade de colher, mas que vieram antes e fizeram o trabalho de Deus. Um obreiro que tem a lealdade no seu coração, ele vê e olha o que Deus está fazendo ao redor do mundo. O versículo 6 diz, este evangelho que chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando, crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Nós temos por costume, vez ou outra, nos retirarmos, para irmos em congressos, para ouvirmos conferências, para ouvirmos daquilo que Deus tem feito em outros lugares. E quando nós crescemos nessa cosmovisão, a igreja cresce junto. Quando nós estamos dispostos a olhar para aqueles que estão fazendo algo diferente e aprender com eles, a igreja cresce junto. Viu, Caian? Que o seu ministério seja um ministério baseado na honra, na lealdade, no compromisso
com os ministros que o Senhor coloca ao teu lado, em nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, um ministério frutífero, um ministério com propósito, é um ministério de suporte. Um ministério de suporte, um pastor que interceda pela igreja. Olha só o que Paulo nos ensina. No versículo 9 ao versículo 11 ele diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo. O principal ministério de um pastor é joelho no chão pela vida das suas ovelhas. Eu digo sempre, quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. Quando eu trabalho, eu estou trabalhando dentro dos meus limites, das minhas possibilidades, mas quando o meu joelho vai para o chão, o Senhor está trabalhando de uma maneira poderosa. E Paulo, aqui ele diz que ora em 3 direções pela vida da sua igreja. Primeiro, para que a igreja conheça intimamente o Senhor. Ele diz, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento de Deus. Este é alvo da nossa oração como ministros. Este é um alvo permanente de quando estamos de joelhos, quando estamos nas campanhas, nas semanas de oração. Não é simplesmente para a gente ter ali um programa, né, onde a gente vai estar junto, aproveitando a rede, a internet, não. É momento em que nós entendemos que uma igreja que está cheia do conhecimento e do poder de Deus, ela avança acima das possibilidades humanas. Paulo ora também para que a igreja ande em maturidade. Ele diz, para que vocês andem de maneira digna. Isso é muito importante. Isso é pauta de oração diária na vida de um pastor. Fortalece. Quantas e quantas vezes nos debruçamos em aconselhamentos, em conselhos, em visitas, em estar juntos. Mas os resultados só acontecem quando as pessoas tomem atitude madura diante do Senhor. 1 milhão de conselhos. Muitas vezes temos que encaminhar para profissionais mais especialistas nessas áreas. Isso é bem-vinda toda ajuda. Mas a mudança, nós percebemos que ela só acontece quando lá internamente, aquela pessoa que está tão dependente, tão num ciclo muitas vezes de pecado ou de atitudes erradas, de atitudes imaturas, ela diz, eu quero dar o passo da maturidade. Por isso, ore para que as suas ovelhas sejam maduras em Cristo Jesus, para que elas possam dar frutos. E por fim, a palavra do Senhor diz que Ele orava para que a igreja tivesse cheia do poder do Espírito Santo. E Ele diz, corroborados com toda a fortaleza. Vou te dar um exercício para todos nós, para você que está aqui. Veja nesse texto, quantas vezes aparece a palavra todo, toda, todas, tudo. Vê quantas vezes nesse texto aparece expressão falando de pleno, de algo cheio. Nós precisamos ter um ministério focado em viver a plenitude do poder do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que avança, ela não está baseada no poder dos seus pastores, ela não está baseada no poder de palavra, de persuasão, de liderança, de dinamismo. Não, uma igreja que avança é uma igreja que conhece o poder e a autoridade, a submissão integral ao poder do Espírito Santo. Por isso, esse deve ser alvo de oração de um pastor. Pode trabalhar muito e vai ter muito trabalho, mas nunca deixe de reservar tempo na sua agenda, porque quando você está orando por uma ovelha, algo poderoso está acontecendo no mundo espiritual. Terceiro, que seja um ministério cristocêntrico. Cada dia um pastor mais e mais focado
em Jesus. Olha só o versículo 12 e 13, o que diz: dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E completa no versículo 14, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. E avança no versículo 22 dizendo: agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Em primeiro lugar, saiba, lá naquela parábola do bom pastor, João capítulo 10, e Jesus ali fala a respeito do bom pastor, e fala do mercenário, e fala daquele que é o pastor do rebanho, e fala que as ovelhas ouvem a sua voz. E eu sempre me procurei ali, Caian, naquele texto. Aí eu orava ao Senhor: Deus, eu quero ser um bom pastor. Eu quero ser um bom pastor. Eu quero que as ovelhas ouçam e reconheçam a minha voz. E eu conheça e reconheça, né, o balido das minhas ovelhas. E orava insistentemente nisso. Um dia, aplicando o meu coração a saber onde eu estou, Senhor. Eu já sou um bom pastor. E eu descobri uma coisa inusitada lá no texto de João capítulo 10. Eu não sou o pastor da igreja. Eu sou o porteiro. A palavra do Senhor, lá no capítulo 10 de João, diz: o porteiro, quando ouve a voz do pastor, abre a porta para que as ovelhas entrem e saiam ao som da voz do... porque o rebanho é do Senhor Jesus. Bem-vindo, porteiro da PIBJC. É isso que nós somos. É nisso que nós nos reconhecemos. Nós temos que ouvir e aprender a ouvir uma só voz, a voz do pastor. Ele é o dono de tudo. Que o nosso ministério seja centrado em Cristo. Que nós nos alegremos com as coisas que alegrem o coração de Jesus. Que nós lutemos pelas coisas que estão no coração de Jesus. Qual é a maior visão que um pastor pode ter para o seu rebanho? É uma só visão. Saber que a cada domingo, a cada encontro, a cada reunião, a cada ato, Jesus saiu glorificado daquele lugar. Não há outro chamado. É Ele quem construiu. Em versículo 23, ele conclui essa sessão dizendo: se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro do Evangelho. O Evangelho não é notícia minha, o Evangelho é notícia que vem do céu, o Evangelho é do reino, ele pertence ao Senhor Jesus. Que em todas as coisas você um dia possa cantar, a cada dia mais cantar: Senhor, que eu diminua e que apareça o Senhor. Que a cada dia a gente possa ver mais Jesus no ministério do Caian, de cada um de nós. Pastores da igreja, pastores das células e, por fim, um ministério com propósito, um ministério frutífero, um ministério pleno. É um ministério que é concluído, é um pastor que completa o seu chamado. E aqui nós temos alguns versículos que Paulo nos entrega. Ele começa no versículo 24 dizendo: agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Caian, eu quero te ver lá na linha de chegada. E saiba que você não está sendo chamado para correr uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida de 200 com obstáculo. Tem obstáculo, mas é uma corridinha. Não, você está sendo chamado para uma maratona. Nessa maratona, Paulo está dizendo: eu me derramo, há dores, tenho sofrimento, e mesmo neles eu busco algum tipo de alegria, porque é por amor ao corpo, por amor à igreja. Então saiba que aqueles que vão cruzar a linha de chegada, aqueles que vão concluir o ministério, eles vão ter que superar dores e sofrimento. Não é raro, não são raras as histórias de aqueles homens de Deus que ficaram pelo caminho. Alguns por problemas morais, alguns por problemas de pecado, outros por desânimo, outros por se sentirem abatidos e não superar
a dor do ministério. Quer chegar numa linha, quer atravessar a linha de chegada, quer cruzar a linha, entregar o seu bastão, o seu cajado diretamente para Cristo Jesus, cumpra o seu chamado e não o dos outros. Olha o que Paulo diz: do qual eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. O mistério, que esteve oculto nos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo, ele não desejou ser o papa da igreja, ele não desejou ser a coluna da igreja, que era um ministério reservado a Pedro. Ele não foi chamado para ser o apóstolo do amor e cumprir os sofrimentos de João. Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Queridos, talvez o maior drama, a maior esquizofrenia que a gente possa viver é querer viver a vida e o legado que não é o nosso chamado. E aí a gente fica dividido. Porque se eu fui chamado para ser apóstolo, se eu fui chamado para ser profeta, se eu fui chamado para ser um pastor, se eu fui chamado para ser um mestre, um evangelista, qual é o meu chamado? Para o que o Senhor me levantou? Tem hora que nós temos que jogar em todas as posições, sabe, Caiã? Mas a gente nunca pode esquecer qual é o meu chamado. Para o que o Senhor me levantou? Para o que o Senhor me chamou? Paulo, ele não gastava esforços tentando ser aquilo que Deus não havia chamado para ser. Talvez as pessoas falavam: Paulo, você é um pregador tão excelente, você precisa pregar em Jerusalém, você precisa pregar lá na PIB de Jerusalém, lá é o seu lugar. Mas ele sabia: eu sou o apóstolo dos gentios. E ele põe na sua agenda aquilo que é o que Deus lhe pediu do seu chamado e não pediu do outro. Quando nós nos reconhecemos em Deus no nosso chamado, nós vamos com tanta tranquilidade, mesmo no meio das adversidades. Eu sei para o que o Senhor me levantou. Eu sei o que Ele espera de mim. Por fim, um pastor que completa o seu chamado, ele não escolhe as ovelhas. Olha só o que diz o versículo 28, o qual anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Por isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo sabia de que receberia ovelhas já prontas. Tem gente que chega já voando. Você já pode pôr para jogar. Só dá, né? É que nem passar uniformizado na frente do CT do Vasco. Né? Se você passar uniformizado na frente do Vasco, ele já vai falar: pode entrar para jogar, porque nós não estamos sem ninguém aqui, né? Tem ovelha que já chega, querido, com frutos maduros. Mas tem ovelha que vai chegar cheia de carrapicho. Tem ovelha que vai chegar cheia de dor. Tem ovelha que vai chegar trazendo ressentimentos. Tem ovelha que vai chegar trazendo desconfiança. Já foi pastoreado por cajados duros, incompreensíveis. Vão chegar reticentes. Mas você foi chamado, nós fomos chamados para pregar e cuidar de todo homem, e apresentar todo homem na presença do Senhor Jesus. Eu falo isso e talvez essa igreja ela ainda não, talvez você não tenha a dimensão do que é isso. Eu digo que tem sido assim uma bênção, tem sido suave pastorear a PIBJC. Como é uma igreja dócil, como é uma igreja que quer. Hoje pela manhã você viu que aquele armáriozão pesado que a gente já foi para cima. Hoje eu falei assim: preciso de 4 valentes. Nem terminei de abrir a boca, já tinha 4 homens lá para carregar o negócio. Eu tinha pedido para ajudar, mas só cabia 4, eu fiquei de fora.
Porque eu não vim desempregar a ovelha, né, queridos? Não vim desempregar a ovelha. Mas é uma igreja dócil. Mas deixa eu te contar um segredo, sabe por quê? Porque 25 anos, praticamente, foi pastoreada com bom senso, com docilidade. Nós temos obrigação de honrar a vida de pastor Juarez em todos os nossos atos. Você não sabe o que é herdar uma igreja que não foi machucada por um pastor. Quando nós nos sentimos assim, muitas vezes descontraídos, quando a gente chega aqui e fala, puxa, isso aqui é minha casa. Havia um ministério de cuidado, de zelo. De discrição. Já olharam para a vida da irmã Ana Gilda, irmãos? A discrição, o jeito que se posiciona, todas estas coisas edificaram essa igreja suave, dócil. Sabe, Caian, que a cada ciclo do seu ministério, você possa deixar uma igreja saudável, cuidando de todos aqueles que o Senhor colocar na sua mão. Nem sempre vai haver sucesso total nisso, mas que a sua média seja boa nesse quesito, amém? Eu quero concluir. Paulo, agora sim, ele dizendo a Timóteo, e eu queria te desafiar a partir de hoje, Caian, como você já tem feito, a escrever a declaração final do seu ministério. E que como Paulo, você possa um dia declarar, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Começa a escrever essa declaração a partir de hoje, com a sua vida, com a sua história. A gente já tem visto essas marcas. Continue nesse bom caminho. Para que você não tenha que, como muitos, chegar lá no final e dizer, combati o bom combate, guardei a carreira, mas acabei com a fé. Não restou nada em mim. Eu concluo deixando para você os 4 conselhos do apóstolo Paulo a um jovem pastor. Eu queria que você viesse ler aqui comigo. São os conselhos que o Paulão está dando para você. Honre os ministros, dê suporte à igreja, coloque Cristo no centro, cruze a linha de chegada. Amém? Nós contamos com você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias sejam dadas a Deus. Glórias sejam dadas a Deus.